Hoje eu vou gravar um videozinho falando um pouquinho de homeopatia, uma partezinha do que eu faço. Então, meu nome é Melissa Rossetti, eu sou terapeuta de inteligência emocional, médica veterinária e terapeuta homeopata. E as pessoas têm muita dúvida do que é homeopatia, como é que funciona, quem deve tomar, tem contraindicação. Então vamos lá, uma homeopatia feita por um profissional que sabe o que está fazendo, ela é sempre muito bem-vinda na vida da gente. Por quê? Porque uma pessoa que vai te passar uma homeopatia, lógico que assim, ó, é muita hipocrisia da minha parte falar assim, sei lá, tô com sinusite, existe aí uma homeopatia para sinusite? Existem receitas de bolo pronta, mas um bom homeopata não vai utilizar disso. Agora sim, existem, por exemplo, medicamentos que você encontra em algumas farmácias que usam em suas bases homeopatia, mas eles são de outras frentes e funciona, entendeu? Então eu tô com sinusite, tem esse aqui, tô um pouquinho ansioso, tem esse acolá, né? Tem empresas que trabalham, por exemplo, com a parte de antroposofia, que usam bases homeopáticas e fazem medicamentos e funcionam muito bem. Mas quando você procura um terapeuta homeopata, essa pessoa tem que te olhar no campo da saúde integrativa, que é aquilo que eu já falei em outro vídeo, olhar a pessoa como um todo, olhar o físico da pessoa, qual é o adoecimento físico, qual é a queixa, mas aí eu tenho que ver também como é que está o emocional dessa pessoa, como é que está o mental dessa pessoa, e como que está a ligação dessa pessoa com o todo, com o mundo, o que ela entende de mundo. E aí eu vou passar aquele medicamento que for mais pertinente. Essa consulta, quando ela é só de homeopatia, normalmente ela é feita mensalmente, mas lógico, vamos supor, chega alguém para mim e fala assim, Melissa, tô com sinusite, quero tratar só da sinusite, não quero fazer mais nada. Beleza, vamos tratar. Faz um retorno com 15 dias. Já aconteceu algumas vezes, pacientes que têm herpes, porque dá uma dor horrorosa. E homeopatia, gente, eu também já tive herpes zoster. Não conheço nada que tire uma dor de herpes igual a homeopatia. É rápido, porque esse é outro preconceito ou erro de conceito que as pessoas têm sobre a homeopatia. A gente não deve usar para uma doença crônica, ou assim usar, mas entender que ela vai demorar muito tempo para fazer efeito. Não. A primeira vez que eu tive uma crise de herpes zoster, eu não era homeopata e eu fui ao dermatologista e ele demorou muito tempo para descobrir. E é uma doença que se demora muito tempo para descobrir. Ela é clode, não tem nem muito o que fazer. E então os meus filhos frequentam um pediatra que é homeopata. E eu falei, nossa, tô com isso aqui. E ele, vai usar isso, assim, 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 assado. E no outro dia eu já não sentia mais dor. Então isso também é uma crença errônea. A homeopatia funciona muito bem para os processos agudos e o efeito é rápido. Assim como ele consegue estabilizar a pessoa nos processos crônicos. Existem medicamentos que vão drenar o seu organismo, levar para o equilíbrio. Existem medicamentos que são os organoterápicos, que são medicamentos feitos... Então, assim, tô com um problema no fígado, o que eu vou dar? Fígado, mas adianta tomar só fígado? Não, aí tem que olhar a pessoa como todo. Então, ela vai tomar aquele organoterápico associado a um medicamento homeopático que olha a pessoa como um todo, olhando o físico, mental, emocional e espiritual. Isso é um tratamento homeopático bem feito. E eu tive necessidade de gravar esse vídeo porque tem tanta confusão sobre o que é homeopatia. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo uma pandemia. Na minha casa, graças a Deus, ninguém contraiu a doença. E aqui a gente trata tudo com homeopatia. Outro erro que às vezes as pessoas fazem, falam assim, vou procurar um homeopata para eu aumentar a minha imunidade. Gente, o que é uma imunidade aumentada? Eu sou médica veterinária, então vou explicar para vocês o que é uma imunidade aumentada. Sabe aquela pessoa que está numa crise de alergia louca, que tudo coça? Ela está com uma hipersensibilidade, a imunidade dela está muito alta, o organismo dela está entendendo que ela tem que reagir a tudo. Uma doença autoimune, está lá em cima a imunidade dela. Ela está achando que ela precisa combater a si mesma. Mas esses são conceitos,
São palavras que a gente arrumou. Mas então, sim, procure um homeopata quando você achar que você precisa estimular a sua imunidade, porque o homeopata vai fazer o seu organismo ir para o equilíbrio. E quando a gente está no equilíbrio, a gente não precisa adoecer, né? Então a homeopatia, ela tem esse poder de colocar o organismo da gente em equilíbrio. E o princípio da homeopatia é: você tá com febre, o que eu vou fazer? Eu não vou te dar um antitérmico, ao contrário do que se faz na alopatia. Na alopatia eu estou com febre, então eu vou dar um antitérmico, algo que vai baixar a minha temperatura. Na homeopatia eu estou com febre, então eu vou te dar um pouquinho, bem pouquinho a mais. Então tem que ser um profissional que saiba o que está fazendo para saber qual a potência que ele vai usar a mais daquela febre, para que a sua febre possa baixar, porque seu organismo vai falar: se eu for para esse caminho aqui, se eu continuar com essa febre, pode ser um caminho muito perigoso para mim, então melhor eu dar um passo para trás, né? Uma alergia, né? A pessoa tá com muita alergia, você vai dar para ela um pouquinho mais de alergia para ela entender que fala: opa, tá passando aí da minha capacidade de voltar para o meu equilíbrio, e aí o próprio organismo volta. Então, por isso que principalmente nas doenças respiratórias, as pessoas que usam muito a homeopatia falam: nossa, eu tinha asma, eu realmente não tive mais asma depois que eu tomei homeopatia. Por quê? Porque o organismo entendeu que aquele caminho da asma era perigoso para ele, e ele volta para o equilíbrio. E essa também é uma grande vantagem da homeopatia, porque quando você procura um terapeuta homeopata, que é diferente do médico homeopata, porque o médico homeopata, você vai lá, porque você tem asma, ele vai trabalhar com você e às vezes você vai ficar anos e anos e anos e anos sem asma, mas você não olhou para o que te levou exatamente para aquela asma. E quando você procura um terapeuta homeopata, ele vai olhar: beleza, a gente, né, o organismo já entendeu que ele não precisa entrar nesse processo de asma mais, vai ficar bem. Só que a gente tem que olhar para as nossas sombras. E aí, qual que é a função desse terapeuta homeopata? É fazer esse paciente olhar para as sombras e acolher essa sombra, porque aí eu não vou substituir essa asma por nada mais, vai ser um processo realmente de equilíbrio, de cura interior. Bom, eu podia ficar aqui dias e dias falando, porque sinceramente eu acho que é um dos meus assuntos prediletos. Eu amo homeopatia. Lembrando a questão do Covid, o que eu tenho visto que tem dado mais resultado de verdade, porque tanto no processo quanto no depois, que tem essa síndrome inflamatória e vários outros problemas, como cuida do indivíduo, cada um. Então não tem uma receita de bolo, não tem um medicamento que eu posso falar igual para todo mundo, toma igual. É o que eu tenho visto com os meus pacientes que tiveram Covid ficarem melhor, principalmente no depois, que as pessoas descrevem às vezes que ficam cansadas, algumas enfrentam algum processo inflamatório depois, algumas têm taquicardia, outras têm trombose, enfim, entre N sintomas. Eu tô usando o Covid porque agora ele tá, né, em alta, mas para falar que ele também tem a função de colocar esse indivíduo em equilíbrio, né? Não é que ele vai colocar o indivíduo em equilíbrio, mas que a função dele é fazer às vezes aquela pessoa parar, olhar para ela, refletir, cuidar de si mesma, né? Tudo nessa vida tem uma função, nada é em vão. E a homeopatia existe para isso, para fazer a gente voltar para o nosso eixo. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, para que vocês entendam que a homeopatia serve tanto para doenças crônicas como para doenças agudas. E uma coisa muito importante: ela não tá aqui para brigar com a alopatia. Isso é fundamental falar. Então eu vou usar a homeopatia, eu tô com câncer e não vou fazer quimioterapia. Não seja ignorante, use tudo a seu favor. Você tá com câncer, vamos usar a quimioterapia, mas vamos usar a homeopatia, que vai ajudar você a voltar para o seu estado de equilíbrio mais rápido. Eu tô me sentindo muito mal, com uma dor muito intensa. Vamos tomar o remédio que o seu médico indicou para dor, mas junto vamos tomar a homeopatia, porque esse processo vai passar melhor, mais rápido, e talvez sem você precisar voltar para esse processo de dor de novo. Em alguns casos, sim, você vai conseguir resolver só com homeopatia, mas vamos ter consciência. A gente usa o que precisa na hora que precisa. Uma ciência não exclui a outra. Você não precisa optar em fazer A ou fazer B. Faça aquilo que for bom para você naquele momento.
Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido e eu encontro vocês no próximo vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem com quem quer saber mais sobre o que é homeopatia, ativem o sininho, a gente tem vídeo toda semana, me sigam no Instagram, Melissa Rossetti Oficial, tá bom? Obrigada!